Fala pessoal, Pedro aqui para mais um vídeo do canal e nesse vídeo a gente vai falar absolutamente tudo sobre o fundo HGLG11. Será que vale a pena? Será que é um bom fundo? Qual o retorno dele histórico? Quanto que ele vai te pagar de dividendo? E será que compensa daqui para frente? Bom pessoal, essas e outras dúvidas eu já escutei aqui no canal, então reuni todas elas aqui para falar desse fundo. Lembrando que não é nenhum tipo de análise, eu só vou fazer alguns comentários aqui e te ajudar aqui no estudo para você estudar ele cada vez mais e ver se faz sentido para você. Bom, fica aí comigo até o final, porque também eu vou deixar uma planilhinha ali bem simplesinha, mas para você saber quanto que você vai ganhar aqui, dependendo do número de cotas que você tenha. E também a maneira aqui para você calcular quanto daquele fundo imobiliário você precisa para que ele mesmo compre novas cotas, que é o famoso Magic Number. Isso mesmo, ele compra cotas dele mesmo sem você ter que pôr a mão no bolso só porque ele vai gerar dividendos que compram novas cotas. Isso é o famoso dinheiro infinito. Bom, pra gente situar todo mundo aqui, né, pessoal? Talvez você tenha entrado aqui no vídeo, mas ainda não entende bem dos fundos imobiliários. Vamos entender um pouquinho com mais detalhes aqui como funcionam os fundos imobiliários. Bom, os fundos imobiliários, pessoal, são realmente quando você compra pedaços de grandes imóveis. Então, pensa aí num conjunto de shoppings, por exemplo, né? Vamos supor que você e alguns amigos queiram comprar ali um conjunto de shoppings para você ganharem os aluguéis deles ali. Isso seria impossível, então forma-se um fundo onde muito mais pessoas vão conseguir comprar cotas desses fundos aqui e aí você vai receber aluguéis referentes, né, e de acordo também com o número de cotas que você tiver. Lembrando que quando a gente fala de fundo imobiliário, a gente está falando de renda variável, né? Então as cotas vão oscilar, o que não é muito diferente também do mercado imobiliário tradicional, né? Que o valor dos imóveis também varia, mas você não fica tentando entender ali diariamente quanto que aquele fundo está rendendo. Em situações onde a economia está mais aquecida, aquele imóvel pode valer mais. Em situações onde a economia não está indo tão bem, ele pode diminuir sim o valor, né? Mas é que no físico você não fica muito acompanhando. Aqui nos fundos imobiliários, a gente tem a resposta de quanto aquele fundo imobiliário está valendo só de olhar na tela do computador. Bom, e como eu já falei, realmente você ganha dividendos, né? Você ganha ali aluguéis mensais que são isentos de imposto de renda. Isso é um ponto muito legal aqui, que nos imóveis tradicionais você tem que pagar, né, o bendito do imposto de renda, e aqui existe até hoje, até o momento que eu faço esse vídeo, a isenção aqui para esse tipo de ativo. Bom, e aí falando especificamente do HGLG11, pessoal, ele é um fundo aqui chamado de tijolo. E por que de tijolo? Simplesmente porque ele investe majoritariamente, a maioria do capital dele aqui e dos sócios, né? Se você tem cota lá, então você é um sócio, em imóveis realmente, né? Então a gente tem algumas divisões aqui dentro do mercado. Esse é um fundo de tijolo, que tem em sua maioria realmente imóveis físicos. Bora ver ali então alguns dos imóveis aqui do HGLG11. E mais especificamente ainda, pessoal, um fundo de tijolo e de galpões logísticos. Então, qual que é o processo aqui, né? Ele vai juntar o dinheiro de todo mundo, vai construir galpões para grandes empresas, né? Por exemplo, empresas que queiram armazenar alguma coisa, né? Um galpão realmente onde ela consegue ali armazenar as coisas, né? E transportar também, né? Como um local de transporte também, um ponto de partida de onde os produtos vão ser transportados. Então ela aluga para esse tipo de empresa. Bora ver ali alguns dos imóveis ali fisicamente que são do HGLG11. Você pode ter um aí do lado da sua cidade e não está sabendo. Bom, então vamos ver os imóveis aqui, pessoal. Depois veja aqui no detalhe cada um dos imóveis mesmo. Isso é muito importante aqui para você decidir se você vai investir no fundo, né? E aqui, o primeiro imóvel aqui que o HGLG tem é esse aqui, ó, na Rua da Harmonia, Parque Industrial de Betim. Fica aqui pertinho de mim, né? Eu moro em Divinópolis, perto aqui de Belo Horizonte, de Betim, né? Eu abri aqui, então é esse galpão aqui, né? Você vê que é um galpão aqui alugado para uma empresa bem grande. Aqui tá mais uma imagem dele aqui, né? Então, aqui um galpão bem grande, provavelmente alugado para algum tipo de empresa lá em Betim que tem essa área lá. Aqui outros imóveis, pessoal, que é o Vinhedo, né? Então, Avenidas Indústrias, aqui em Vinhedo, São Paulo, tem um aqui no bairro Campo Grande, Rio de Janeiro, né? Eu não vou passar por todos aqui, São Paulo, mas é legal que você dê uma olhada só para você entender se são imóveis de qualidade, né? Se você for aqui, ó, e ver no mapa, você colocar aqui ver no mapa, você pode até ver a localização aqui, você vai chegando aqui bem pertinho aqui, né? Que você vai conseguir ver a localização aqui do imóvel. Isso é legal de ver também, né? Você pode chegar até bem pertinho lá para você ver o imóvel aqui no Google Earth. Na verdade, o Google
Google Maps aqui. Aqui mais um galpão do HGLG, né, que é esse Monte Mora aqui. Então a gente vê que são galpões assim, olhando de fora, de muita qualidade e que provavelmente estão alugados para empresas muito grandes, né? Aqui no caso aqui, se não, pode ser que seja empresa web industrial, não sei, né? Mas se for aqui, provavelmente é um galpão para uma empresa que faz estoque aqui de coisas vendidas na internet, provavelmente. Bom, pessoal, eu não mostrei todos os imóveis que ele tem aqui, porque também não precisa, né? Só a gente ver se eles são de qualidades. Mas um ponto legal desse fundo que você está vendo aí é que ele tem mais de 20 ativos, né? 20 ativos são 20 imóveis diferentes, o que faz com que ele seja bastante diversificado. Isso é legal, né? Porque você deve entender que se ele ficar sem um aluguel, porque algum inquilino saiu dali, ele não vai diminuir muito o aluguel dele. Então, um ponto positivo. E outro ponto aí também que você está vendo é que ele tem imóveis em vários estados. Então, ele também não fica dependendo só de uma região. E eu vou olhar na minha cola aqui, ele tem em Minas Gerais, Rio de Janeiro, prioritariamente em São Paulo aqui, né? Porque também é a maior capital do Brasil, Santa Catarina e Pernambuco um pouco menos. Bom, bora ver aqui agora alguns detalhes aqui sobre os dividendos desse fundo, como é que é o histórico de dividendos dele, só para você entender. Bora ver isso agora. Bom, falando do dividend yield dele agora, né? Ele vem pagando 1,10 aí nos últimos tempos, né? Pagou até a última cota aqui de novo 1,10, um dividendo de 0,68. Você pode achar que é pouco aí, né? Mas só lembrando que esses valores são reajustados com a inflação e que a cota dele está um pouquinho mais cara também, por isso que joga esse valor um pouco para baixo. Mas se a gente olhar um imóvel físico, por exemplo, pessoal, um imóvel, né, que você aluga um apartamento, dá por volta de 0,3, né? Então tá bem ok, e você pode ter alguns outros fundos que vão pagar um pouco mais até para jogar sua carteira um pouco mais para cima. Bom, aqui a gente vê aqui que essa média que ele tem pago aí nos últimos tempos, né? Mas aqui em 12 meses, 14,70, o que dá um rendimento aqui no ano de 9,11, o que é muito legal, né? Se a gente pegar um rendimento de 9,11 que é líquido, né? Fora possíveis valorizações aqui do fundo, e desde o IPO dele ele já pagou 53,02 aqui só de rendimento. Bom, aqui embaixo a gente tem dividendo e de verde, dividend yield, né? Então vamos pegar aqui para mais tempo, né? Para 5 anos, por exemplo, ó. Então é um fundo que é uma escadinha aqui praticamente, né? Não muda muito o valor que ele paga, de vez em quando até pode cair um pouco, e de vez em quando vem umas boladas dessas aqui, que é quando ele vende um imóvel, né? Quando tem um ajuste aqui também do valor que ele paga, né? Porque é ajustado com a inflação aqui, aí ele sobe aqui o valor que ele está pagando, né? E aqui ele já vem pagando, tem um tempo aqui 1,10, daqui a pouco pode ter um ajuste e de vez em quando ele dá essas boladas aí. Então na média, né, ele paga aí 0,6, às vezes 1, né, às vezes um pouco mais, né, 0,7, 0,9, né, mas na média de 0,7% ele paga mensalmente. Esse dividend yield, né, que é uma expressão americana, você pode até encontrar também de um imóvel físico. É só dividir o que ele paga de aluguel dividido por uma média ali de preço dele, né? Então acaba sendo um indicador do mercado imobiliário. Bom, outro detalhe que a gente tem que ver nos fundos imobiliários, né, é a vacância daquele fundo imobiliário. O que é essa tal dessa vacância? É quando daquele imóvel que não está alugado. Como você é sócio aqui desses empreendimentos aqui no caso, você quer que eles estejam o máximo alugados, mas também a gente tem que entender que na maioria das vezes também não é possível, né, que tudo esteja alugado, né? Alguns fundos até têm 100% aqui, né, dos imóveis alugados, mas de vez em quando aparece ali algum imóvel que não está alugado, né? E isso é normal, só tem que ter um limite. O limite aqui é por volta de 10% de vacância. Vamos ver ali como é que tá. Bom, aqui na vacância, pessoal, a gente vê aqui, né, que ele tem muito pouca vacância, né? Aqui lá para 2021 estava até um pouco maior, muito por causa da pandemia também, né? Foi um problema para todos os fundos imobiliários e ela veio caindo, né? A vacância, que é o que a gente não quer ter, tanto a vacância física como a financeira, são essas barrinhas, né? Então a gente vê que veio diminuindo e hoje ela está em 7,8, o que é tranquilo, né? Uma vacância bem pequena. Historicamente esse fundo tem uma vacância bem baixa. Bom, pessoal, você tem que saber aqui no detalhe selecionar cada fundo imobiliário, saber se é bom, se é ruim, né? Para você montar a sua carteira e realmente lá na frente viver de renda, porque realmente esse é um ativo que pode te aposentar como se fosse um imóvel mesmo, mas aqui você pode ir comprando aos poucos
poucos com o valor que você tem, que sobra hoje, e daqui a pouco você está pagando uma conta de casa, depois você está pagando o seu próprio aluguel e por aí vai, né? O interessante aqui nos fundos imobiliários é você comprar bons fundos e ir fazendo essa bola de neve aumentar ao longo do tempo. Para isso você precisa de uma ajuda e aqui embaixo eu vou deixar um material aqui exclusivo para quem quer se aprofundar nisso aí. Bom pessoal, mais alguns detalhes aqui, um fundo que tem uma liquidez muito grande, então você consegue vender e comprar muito rápido, né? Aqui a parte de dividendos a gente já viu e um patrimônio líquido grandão também aqui também. Bom, a parte de valor patrimonial é vendo aqui quanto que cada cota vale efetivamente. Se você pegar todo o patrimônio do fundo e dividir pelo número de cotas, cada cota vale 153,20. Se a gente olhar aqui agora, o valor atual está um pouquinho acima, né? Por isso que aqui esse P sobre VP, né, que é o preço sobre valor patrimonial, ele está um pouco acima de 1. Se fosse o mesmo valor, né, você teria exatamente 1. Se o valor da cotação estivesse abaixo, você teria um número menor que 1. Então significa que ele está um pouquinho caro, mas é um fundo que tem muita qualidade e que quase sempre está caro. Bom, aqui uma comparação que o site faz com a poupança aqui. Então, comparando aqui com a poupança, né, em 12 meses, vamos ver o que aconteceu, né? Aqui, se for olhar só a valorização, ele perdeu. E aqui ele pagou esse rendimento aqui, né? A gente está fazendo comparação com 50, né? Para você ver que fundos imobiliários são renda variável realmente, né? E eles até foram pior que a poupança. Mas aqui o que você tem que fazer é ir comprando novas cotas e ir diminuindo o preço médio, porque o fundo é muito bom, então não tem problema. Bom, pessoal, aqui um ponto muito importante que você tem que ver, que é o relatório aqui do gestor, tá? Então, antes de tomar qualquer decisão, olhe isso. E o gestor aqui, no caso, é o Credit Suisse, tá, pessoal? O Credit Suisse teve alguns problemas, né? O banco tá, de certa forma, quebrando lá fora, só que aqui, né, a parte administrativa de fundos, ela não tem nada a ver com o Credit Suisse lá. Então, muito provavelmente, o fundo inteiro vai ser vendido para uma outra gestora, mas continua sendo um fundo muito bom, né? Acredito que não tenha nenhum problema. Bom, então aqui ele dá muitos detalhes, né? Quanto que a cota tá valendo, né? E fala algumas coisas aqui sobre a gestão mesmo. Então, dê uma lida aqui com calma, não vou passar em tudo aqui com isso, mas tem umas partes importantes aqui, que ele fala aqui da emissão de cotas, né? Que teve, se não me engano, a emissão de cota aqui de julho que teve, que foi para comprar alguns imóveis, né? E aqui ele mostra os imóveis até adquiridos, ó, compra ativos logística GTLG, né? Então aqui ele mostra quais são os ativos, ó, sempre ativos de muita qualidade, ó, o tamanho dos galpões, né? E parecem ser muito bem feitos e bem localizados também. Isso importa muito porque a gente está falando de imóveis. Aqui mais alguns aqui para baixo, né? Então ele vai detalhar em tudo aqui onde foram feitas as aplicações. Isso é legal para a gente ver se esse fundo é bom hoje e a tendência é que ele ainda fique melhor. Inclusive ele fala aqui sobre a vacância, ó, tem alguns detalhes, então não deixe de ler, até para você que está começando, que está aprendendo, é muito bom, você vai ter muita informação e vai entender bastante desse mercado lendo aqui. Aqui o resultado inteiro do fundo, né? Então todo fundo ele tem que pagar aqui para os cotistas pelo menos 95% de tudo que ele arrecada, né? Então é um pagamento muito bom. E esse gráfico aqui que é legal, pessoal, ele compara aqui o IFIX, né? Que é o índice aqui dos fundos imobiliários, compara aqui também com o CDI bruto aqui no caso, né? Que é o azul mais escuro aqui, e o rendimento do HGLG, né? Juntando isso tudo. Então se a gente pegar tudo, ó, em amarelo, é valorização de capital do HGLG com os dividendos dele, se a gente pegar e reinvestir. Olha o tanto que ganha, tá, pessoal? Então, para você que não se aposentou ainda, você tem que pegar tudo que é pago e reinvestir, né? E fazer essa bola de neve crescer e realmente só usar esse dinheiro lá na frente, né? Então, aqui, ó, o rendimento aqui, o ganho de capital dele até que não foi muito grande, né? Ele perdeu para o CDI, perdeu aqui para o IFIX também, mas se a gente pegar aqui realmente aqui todos os valores pagos, né? Junto com a valorização, ele vai muito bem. É importante não ficar casado com nenhum fundo aqui também não e ter uma carteira bem diversificada. Bom, aqui mais alguns detalhes sobre os ativos, né? Então ele vai entrando bem a fundo aqui em tudo. E aqui embaixo, pessoal, tem até obras em desenvolvimento, né? Então ele está fazendo novos galpões com parte dos valores, né? Os galpões estão para ser construídos. Então a tendência é que ele pague mais no futuro, né? Por ter novas fontes de renda. Pode ser até por isso que ele está segurando um pouquinho, pagando um pouco menos, né? Mas porque está desenvolvendo algumas novas fontes de renda. Se a gente ver aqui embaixo, também tem a classificação de cada imóvel, né? Então a gente vê que na maioria são imóveis classificados como AAA aqui, né? Que são muito bons. Bom, então aqui tá a planilhinha, tá, pessoal? Só para te mostrar aqui como que foi que eu fiz o preenchimento dela. Então o que você vai fazer? Você vai precisar do site aqui, que é o Funds Explorer. Aqui tem tudo. O primeiro valor aqui é o valor da cota. Então a gente vem aqui,
quanto tá? 161,34. Então a gente preenche aqui. Quantas cotas você tem? Aí depende de quantas você tem ou que você queira aqui simular. Eu coloquei 100, então daria aqui 16.134. Dividend yield desse fundo é importante, e aqui é importante que você pegue o mensal, tá, pessoal? Porque pegando o mensal, a gente consegue calcular aqui por mês também quanto que você precisaria de renda, né, para gerar, quando você precisaria de cotas aqui desse fundo para gerar a renda que você precisa. Na maioria das vezes também você vai ter vários fundos, né? A gente está calculando como se fosse só o HGLG11 aqui, né, o que não vai ser real. Então você pode descer aqui, ó, por exemplo, aqui ele vai falar, ó, o último dividend yield, né? Então 0,68, a gente vem na planilha 0,68 e o último dividendo 1,10. Então aqui, se você tiver 100 cotas, né, ele paga 1,10 vezes 100, então ele vai dar aqui por mês R$110 para você, né, de renda passiva. Aqui você vai preencher realmente quanto de renda você quer ter, né? Aqui no exemplo eu pus 3 mil, né? Então você precisaria de R$441 mil. Pode parecer distante, pessoal, mas você vai fazendo aportes ao longo do tempo, né? Depois de algum tempo também esse próprio fundo ele começa a comprar novas cotas, né? Só pelo valor que ele está te pagando. Vamos colocar aqui um valor mais próximo, né? Opa, na verdade aqui eu até alterei a fórmula. Vamos colocar aqui em cima 300, por exemplo, né? Você precisaria de R$44 mil nele. E aqui, pessoal, ele já calcula automático o Magic Number dele, quantas cotas você precisa para que ele mesmo compre novas cotas, né? Então você precisaria de 146, um valor financeiro de 23, então todo mês aí ele já compra uma nova cota dele. Bom, pessoal, então você viu aí, né? Esse aqui, pessoal, o HGLG é considerado um dos melhores fundos da bolsa, tá? Se não for o melhor, um dos melhores, tá? Então você viu aí que são imóveis de qualidade, né? O dividendo é legal se comparado a outros aí, pela qualidade dos imóveis aqui, apesar de não ser o que mais paga, mas ele é de certa forma também um fundo que tem uma certa segurança e uma recorrência de aluguéis, então você pode contar com esses valores sempre. Bom, se ficou alguma dúvida sobre esse vídeo, sobre esse fundo também, manda aqui nos comentários que a gente vai conversando, eu adoro conversar com você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui, aquele abraço e bora investir!